bem? Boa tarde. Título da lição e verso. Vamos lá, título da lição de hoje, qual é? Não, a lição está projetando faz 5 sábados aí. Cultura da aparência. É da lição de agora. Mas ele acertou o título da lição certinho. Vamos lá, então vamos lá. Cultura da aparência é o nosso título para conversarmos hoje à tarde. Vou tirar isso aqui antes que eu caia. Não tem onde nós gostamos igual a noção. Bom, o Nelson me passou esse tema e, como ele quem escolhe, o tom é dele. O que eu fiz na realidade foi juntar, eu já tinha falado sobre esse tema há algum tempo atrás. Eu falei sobre isso em 2007, num sermão que eu fiz para os alunos na sexta-feira à noite na igreja. Quem estava lá em 2007? Alguém? O único que lembra é o mutante. Em 2007 estava lá, estava lá. Você nem sonhava de estar aqui na igreja em 2007. Então, beleza. Como só o mutante estava lá, ele é o único que vai ver o repeteco. O restante, então... na verdade, eu já mudei algumas coisas daquela apresentação, mas os slides, em tese, têm o mesmo fundo. Então, parte da repetição, você faz de conta que não escutou, faz cara de paisagem surpresa, está tudo certo. O texto que o Nelson me mandou eu não achei. Confesso que eu procurei, mas não encontrei. Eu só encontrei a frase, mas não encontrei o texto. E olha que eu procurei um bocado, mas não consegui achar. Mas de qualquer forma, tem um monte de outros textos comentando a mesma frase e eu acabei pegando esse material como referência de fundo para trabalhar o que ele pediu. E eu queria abrir com o texto que o Nelson me mandou como referência. E aí eu vou usar o meu controle remoto, a molecular lá. O texto que o Nelson me mandou é esse aqui que ele passou na nossa última classe Escola Sabatina, que era a base da nossa discussão. Vivemos em plena cultura da aparência, o contrato de casamento importa mais que o amor, o funeral mais que o morto, as roupas mais do que o corpo e a missa mais do que Deus. E eu agreguei a esse texto um outro comentário interessante que eu vi essa semana numa matéria que eu li. Apenas as pessoas superficiais não julgam pelas aparências. E esse é um paradoxo, é um elemento proposital de paradoxo. Ou seja, o que significa julgar pelas aparências e por que as pessoas superficiais não fazem isso? Esse é o paradoxo criado aqui. Ou seja, quando você olha para alguém, quando você conhece alguém, quando você vê alguém, qual é a primeira coisa que você faz ao ver alguém? Você julga ou não julga alguém quando você vê alguém? Se você disser que não julga, você é superficial, porque aquela pessoa não te importa. Mas se aquilo que você viu te importa para alguma coisa, imediatamente você começa a julgar. A grande questão não é o fato de você ver e julgar. A grande questão é qual critério você usa para fazer isso. Por isso o paradoxo de que só as pessoas superficiais não julgam pelas aparências. É um paradoxo mesmo. A provocação é essa e por isso eu comecei com esses dois textos. Porque aparentemente esse texto aqui nega esse. E na realidade ele é a afirmação desse. Vamos para frente. O que é esse negócio das aparências? Eu escolhi um texto para correr toda a nossa discussão de hoje à tarde, que é o texto de Provérbios, capítulo 4. Esse é o texto. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões e inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Esse é o nosso texto âncora para essa discussão de aparências. Ou seja, tudo que a gente vai falar sobre aparência está embutido em pedaços desse texto. E a primeira grande parte desse texto tem a ver com percepção. Falar de aparência é falar do que a gente enxerga. Falar de aparência é falar do que a gente consegue perceber. E da forma como a gente percebe. Por isso, aparência. Então, esse conceito de percepção, de novo eu fui ao pai dos burros para ver quais são as abordagens diferentes da palavra percepção. E a primeira referência é essa. Percepção, ou perceber algo, ou esse ato de perceber algo, tem a ver com ato ou efeito, a faculdade de perceber, de enxergar, de identificar. Recepção pelos centros nervosos de impressões
colhidas pelos sentidos. Então, quando a gente fala de aparências, a primeira coisa que vem à tona é isso. Você percebeu algo e os seus sentidos começaram a trabalhar. Por exemplo, quando os molequinhos passaram gritando aqui, todo mundo parou para olhar e para prestar atenção de onde vinha o barulho. E cada um leu esse barulho de um jeito diferente. Teve gente que só leu o barulho e viu as crianças e passou. Teve gente que leu o barulho, viu as crianças e falou, será que vai ficar a tarde toda assim? Teve gente que leu o barulho e se sentiu incomodado. Teve gente que leu o barulho e achou interessante. Olha que legal as crianças brincando no sábado à tarde e daqui a pouco vai chover sobre... Cada um leu diferente. A percepção é isso. Você escutou, seu ouvido escutou, seus olhos procuraram a fonte, você tentou identificar o que era e a partir daí começa um julgamento sobre o processo. O critério que você usar para julgar vai ser o desenho que você vai fazer desse processo inteiro. Percepção também tem um lado interno, que é a consciência. Quando você se percebe, percebe as coisas que você tem que decidir entre o certo e o errado da sua consciência. Percepção também tem um lado natural ou primário, que é esse dos sentidos. Também tem um detalhe de aquisição, ou seja, você pode desenvolver percepções. Então, por exemplo, se você escuta uma música tocando e você nunca tocou instrumento nenhum ou nunca estudou música, você ouve a melodia e ela pode te agradar ou não, pode te desenvolver, despertar sentimentos ou não, em função simplesmente da melodia, da forma harmônica, da estrutura, mas sem entender a parte técnica disso. Mas se, por exemplo, você for como eu, ou como a minha filha, ou como a outra lá, e você estiver tocando música enquanto vai estudar, é impossível fazer isso. A outra ali, que gerou aquela ali. Você viu como as leituras são legais? A outra lá, para alguns foi, qualquer uma aí. O que acontece? Se eu escutar música enquanto eu estou estudando, o que começa a formar na minha cabeça? Um conjunto de acordes, uma estrutura montada, um desenho rítmico, e eu vou tentar fazer as correções necessárias se houver erros nessa música. Portanto, tudo aquilo que deveria estar concentrado no estudo foi para a música. Ou seja, aquilo que eu adquiri como percepção me atrapalha em determinadas situações, mas me ajuda muito em outras. Portanto, julgamentos de aparências passam por essas questões. Questões primárias, você gosta de determinadas cores, gosta de determinados sons, ou não gosta de determinadas cores, não gosta de determinados sons. E outras questões adquiridas. Determinadas coisas te chamam a uma determinada profissão, então você vê determinado som, aquilo te atrapalha, ou te desliga, ou te desvia a atenção, porque você adquiriu uma reação a determinados sons. Por exemplo, se a gente tocar uma sirene de ambulância, os dois aqui de plantão vão na hora se despertar para isso. Os médicos de plantão vão ligar isso a todo o processo. Já para a gente, é só uma sirene tocando. Então, as percepções mudam conforme determinadas aquisições ao longo do processo. E há percepções em determinados contextos obscuras, fenômenos subconscientes que a gente não sabe de onde vem. A gente tem uma sensação de que alguma coisa não vai bem, mas a gente não sabe explicar porquê, nem de onde veio a sensação. Isso também altera nossos padrões de julgamento das aparências. Portanto, falar de aparências é falar de tudo isso, é um universo para a gente discutir um bom tempo numa matéria de um semestre. Como é que a gente concentra tudo isso dentro daquilo que é a proposta que o Nelson fez? De que forma essa cultura de aparências impacta a nossa vida? De que forma essa cultura de aparências impacta a nossa vida cristã? Então vamos seguir nisso. Primeira questão, filho meu, atenta para as minhas palavras. Ou seja, presta atenção, percebe o que eu estou dizendo. Ao perceber o que Deus está dizendo, como isso impacta meu ambiente de vida de aparências e como isso contrasta com as aparências do mundo, com as aparências propostas pelo mundo de hoje. Vamos varrer um pouquinho dessas aparências, passear um pouquinho por essa estrutura. Segue. Quando eu falo em aparência, há algumas dimensões para a gente olhar em relação à forma como nós somos vistos, ou vemos as coisas, ou vemos a nós mesmos, ou vemos aos outros. Então eu separei em alguns quadrantes. Primeiro, a aparência tem a ver com quem você mostra que é. Mas não é só com isso.
segue, tem a ver com quem você pensa que é. Não é só isso. Tem também a ver com quem os outros pensam que você é. E por último, tem a ver com o que Deus sabe que você é. Cada dimensão dessa altera o nosso padrão de comportamento sobre aquilo que a gente parece ou faz parecer. E pelo que os outros parecem ou fazem parecer. Cada um de nós vive o tempo inteiro conflitando essas dimensões. O que eu mostro, o que eu penso que sou, o que os outros pensam que eu sou, e o que eu sou de fato, que só Deus sabe o que eu sou. A vida cristã, ela é tão efetiva quanto mais próximo eu estiver disso. O que Deus sabe o que eu sou. Olhando isso sob outra perspectiva, passa para mim, eu ainda poderia olhar isso. O que você e os outros sabem sobre você, ou o que só os outros sabem a seu respeito e você não sabe que eles estão pensando isso. Ou ainda, o que só você sabe sobre você e que ninguém viu, ou o que Deus só sabe sobre você. Se você cruzar esses dois quadros de dimensões a respeito da percepção que nós temos das coisas e que os outros têm de nós, viver num mundo onde tudo isso aqui acontece em fração de segundo é um desafio. Porque o tempo inteiro você está passando por análises nesses quadrantes. Quando eu entrei aqui, vocês me olharam, quando eu subi para falar, essas 4 coisas giraram, numa fração de segundos. Em vários aspectos. Minha roupa, meu cabelo, minha aparência, minha fala, minha pergunta, meu jeito de falar, o assunto que eu escolhi ou deixei de escolher. Todas essas coisas vão passando o tempo inteiro por esses quadrantes. E conforme eu for falando daqui até o fim da nossa fala, da nossa palestra, se a luz não acabar, enquanto eu for falando sobre tudo isso, o que vai acontecer? O tempo inteiro vocês vão estar girando aqui. Será que o que ele falou tem a ver com isso, com isso, com isso, com isso? Será que o que ele é tem a ver com isso, com isso e com isso que ele está mostrando? Será que tem alguma coisa escondida que ele não falou? O tempo inteiro você vai estar fazendo isso. Quer você faça de forma consciente ou não. Assim é a vida humana. Por isso o drama do cristão é se prender a isso aqui. Para o máximo possível se livrar do quê? Desse fluxo. Quanto mais perto desse fluxo a gente estiver como cristão, menos a gente sofre o impacto, seja de fora para dentro disso aqui, seja de dentro para fora ao julgar os outros por esses mesmos padrões. Esse é o desafio. Segue? Dentro desse contexto, tem um pensamento para a gente cristalizar isso. Sonda, meu Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Isso tem a ver com aquela dimensão que estava aqui no canto. Só Deus sabe tudo a nosso respeito. Até aquilo que nem nós sabemos sobre nós mesmos. Portanto, quanto mais perto eu chego dele, mais eu me conheço e mais eu me torno a pessoa que ele gostaria que eu fosse. Por isso, essa questão. O problema é que às vezes a gente tem medo de pedir que Deus sonde, porque se ele sondar e descobrir algo a nosso respeito, que ele já sabe, o que ele vai fazer? Na medida e no tempo certo, vai tornar isso transparente para nós mesmos. E nem sempre a gente quer que ele torne transparente aquilo que nós somos para nós mesmos. E aí, às vezes, a gente se afasta um pouco dessa sondagem de Deus, com a ilusão de que ele vai saber menos a nosso respeito. Mas ele continua sabendo tudo a nosso respeito. Segue. Na sequência da frase do texto de Provérbios, tem uma segunda abordagem. Filho meu, atenta às minhas palavras, às minhas razões, inclina o teu ouvido. Mais do que o atentar, é uma disposição ativa de ir lá para buscar o que ele quer dizer. Mais do que prestar atenção quando ele está falando, é dar um passo na direção dele, para que ele fale. Porque há situações em que Deus só fica parado esperando que eu vá perguntar. E há outras situações em que o modelo é diferente, que o contexto é diferente, que a abordagem é diferente. Então, dentro desse paradigma, o que a gente pode olhar, o que a gente pode estudar? Então, segue lá. Então,
E aí vem o que o Mutante assistiu quando eu falei aqui no IASP, em 2007. O sermão que eu preguei aquele dia tinha esse título: Quem faz sua cabeça? Por que quem faz a sua cabeça? Porque nós somos moldados por aquilo que nós vemos, ouvimos e com quem convivemos. E essa moldagem vai alterando os nossos padrões. Então, quem faz a sua cabeça? Vamos ver algumas propostas. Para uma série de questões, quem faz a sua cabeça pode ser qualquer coisa. Mas essa qualquer coisa ilustra um pouquinho aquilo que de fato vai moldando você. Segue? E aí tem vários exemplos diferentes de quem faz a sua cabeça. O que é curioso quando você começa a observar esses padrões comportamentais que respondem a essa pergunta, quem faz a sua cabeça, é que você percebe que esses padrões que são projetados ou adquiridos, de alguma forma tentam expressar um pouquinho das coisas que você acredita, ou das coisas que você valora, você dá valor. O problema é que nem sempre as coisas que nós damos valor têm de fato valor. Porém, elas vão modificando quem a gente é, pelo menos por fora. Há padrões que vão sendo construídos, alguns deles reais e outros maniqueados, e que constroem gerações. E essa é uma outra coisa curiosa sobre esses padrões de aparência. Porque as pessoas moldam a sua vida pelas aparências. E se a gente lembrar quem era essa garota, há alguns anos atrás, para a geração da década de início dos anos 2000, ela era vista como a garota Hannah Montana. Hoje ela não é mais Hannah Montana e rompeu completamente com esse perfil. E deixou de ser aquela garota adolescente vivendo uma vida dupla em casa e se escondendo da fama, para ser a garota real da fama, sem ser a garota boazinha do campo em casa. Ao mudar esse padrão, ela levou toda uma geração que a acompanhou como Hannah para um novo padrão e que agora segue os seus novos modelos. Outro garoto semelhante a ela, que era o garotinho bonzinho de alguns anos atrás, virou o garoto rebelde do tempo atual. E a geração que o seguiu no modelo do bonzinho, do bom filhinho, agora o segue no modelo do filho rebelde, se arrastando pelas baladas e saindo bêbado por aí. Padrões de comportamento, modelos de aparência geram seguidores. E os seguidores seguem não aquilo que é a essência só, mas seguem tudo aquilo que você aparenta ser. E aliás, talvez sigam muito mais o que você aparenta ser do que o que você é. E por que eu vejo esses modelos e trago esses modelos como referência? Podia trazer dúzias disso aqui. Só trouxe esses dois porque, em tese, estão na crista do momento atual e mostram a transição de modelos. De um padrão comportado, há algum tempo atrás, para um padrão rebelde na atualidade. E são milhares de seguidores no mundo. Quando esses sujeitos vieram para o Brasil, a fila que se formou para assisti-los, na passagem relâmpago que tiveram por aqui, foi absurdamente grande. E qual é o perfil? Adolescentes e jovens na entrada da idade jovem. Esse é o público, se moldando dentro dessa estrutura. Segue. Alguns textos para a gente entender. Tirei, e não liguem para a mensagem, mas liguem para a importância. Se eu abrisse a imagem, a estrutura de uma internet de hoje, página de hoje, sábado, globo.com, para ler as manchetes de hoje. Retirei algumas manchetes. Segue aí, só para a gente ver as manchetes de hoje. De Filantal, Amanda recebe ajuda de Fernando. Big Brother Brasil. Angelina Jolie, viverei minha vida do meu jeito. Uau, Luciana Gimenez chega ao restaurante com um carrão de 2 milhões. Pergunta, o que isso muda a minha vida? Mas está lá, é manchete, página de globo.com de hoje. E se você for ver o número de acessos que essas 3 informações têm, você vai ver na casa dos milhares. Segue.
Grazi Massafera, muda o visual. Sofia, não é a nossa Sofia aqui, a prova, ela ficou encantada com o meu cabelo mais claro. E isso mudou minha vida. Eu não teria condição de viver o dia de hoje sem essa informação. Segue. Essa aqui é de um tempo atrás, é do dia que eu preguei o sermão. Chico Buarque jogará futebol com os astros. Grávida, Halle Berry tem que andar na ponta dos pés para não pisar em fotógrafos. Percebe o nível de informação que circula? Pergunta, essas informações todas que circulam alimentam quem? Cada pessoa dessas aqui, tirado o Chico Buarque, talvez, mas todos os outros, tirado o Chico Buarque, talvez, todos os outros dependem dessas informações para ficarem aonde? Não importa se essa informação é ridícula ou se ela é informação séria. O importante é, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Já dizia lá atrás, nos séculos passados. Oi? No século presente, dizia Jânio Quadros, dizia Valdemar de Barros, usavam a mesma referência. Por quê? É o ambiente. Eu preciso estar na cristão. A pergunta é, o que eu estou expondo? O pior é que se você trouxer isso para a cultura atual, esse modelo está presente em coisas que a gente usa todos os dias. WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, para os mais saudosos, Orkut. A pergunta é, o que eu estou pondo lá e por quê? E percebe que a gente entra nessa mesma onda, nesse mesmo processo de autoexposição, e vira uma neura, que se eu não me sentir exposto, ou seja, se eu não me sentir visto, parece que eu não sou bem quisto por ninguém. Entendem isso? A cultura da aparência gera isso. O desenho da aparência gera isso. Segue lá. São só mais algumas frases, não vou tomar tempo de lê-las, segue para frente. Isso nos leva para onde? Todo esse desenho de cultura que vai se formando leva você a seguir paradigmas formados. Então, se a gente olha aquelas imagens que estavam lá no início, elas levam toda uma cultura a ter o mesmo comportamento. Por quê? Eu gerei um padrão musical, gerei um padrão comportamental para aquela música, um padrão de conduta para aquela estrutura, que é repetido continuamente. Toda vez que eu repito, eu me sinto como parte daquilo. Já que eu nunca poderei ser Justin Bieber, nunca poderei ser Miley Cyrus, nunca poderei ser qualquer um desses grandes nomes, eu pelo menos posso fazer as mesmas coisas que eles fazem, usar as mesmas coisas que eles usam, ou pelo menos parecer, já que eu não posso ser. Isso gera um comportamento de rede social que vai se ampliando, segue lá, e aí tem vários modelos comportamentais que a gente começa a observar. Lembra disso aí, algum tempo atrás? Isso virou toda uma febre, não só ele, mas todos os que acompanharam esses mesmos estilos, que é a geração funk. Segue lá. Que saía daquele padrão para esse comportamento. Todas as semanas. E pais correndo atrás de tentar achar os filhos onde estão. Quando estão preocupados com isso. Segue lá. Isso é o produto de conteúdo gerado por aquilo. Quem acompanhou essa geração de 5 a 7 anos atrás, esse é o produto de tudo aquilo. Não vou ler por uma questão de respeito, tá? Mas esse é o produto. Agora, se isso é o título, você imagina o conteúdo. Imagina as letras. Tá? Eu tirei só uma que dava para ler, que é a próxima que está aí. Essa dá para ler em público. Chumbo quente, sai da frente, lá vem eles, minha gente. Agora o chumbo é quente, eles têm toda a razão. Não fique aí se não quiser virar defunto e ir para a cidade dos pés juntos dentro de um lindo caixão. Um perdeu o querido pai, o outro perdeu o irmão, os outros querem ser os bandidos para levarem para a prisão. Se os bandidos resistirem, atirarem de repente, se salve quem puder, porque daí é chumbo quente. Esse dava para ler em público. A rima é boa, o conteúdo não presta, mas a rima é boa. Entende o nó?
E se eu brincar um pouquinho mais nessa rima e no ritmo, já vai ter gente puxando o funk junto. Mas é o desenho. Agora põe isso somado ao som, ao ritmo, à estrutura, ao ambiente e a tudo que acontece lá. Segue lá. Outra coisa curiosa das aparências é que as aparências e a exposição que elas geram começa a desfocar nossa atenção e o nosso comportamento frente a essa exposição. E o pior, a gente começa a consumir essas coisas sem perceber. Muita gente falou nos últimos anos sobre bullying. Só que o que a gente não percebe é que nós somos consumidores contumazes de bullying, daqueles que estão expostos. E isso se dá pelas manchetes. Eu tirei algumas manchetes de reportagens de internet. Manchetes de capa. Você abre a página do UOL, a página do Globo, na primeira página, não nas páginas internas, e você já vê coisas dessa natureza. Ora, o que me interessa é isso? A mulher de Emir Catar tropeça em despedida na Espanha. O que interessa pôr uma foto de um tropeção de uma pessoa que estava numa situação não de querer se expor, mas numa situação governamental? E me interessa expor para o mundo inteiro que ela tropeçou e o sapato saiu. Bom, só interessa por quê? Porque tem gente que consome esse tipo de informação. Isso chama atenção. Aparências. Eu de repente descubro que essa pessoa passa pelas mesmas dificuldades que eu passo, pelos mesmos constrangimentos que eu passo. Então, para me sentir parte eu vou consumir a informação. Ou informações mais pesadas, também não vou ler por respeito às crianças de plantão. Mas é o mesmo desenho. E tem gente que consome isso. Fica varrendo para descobrir qual foi a próxima pessoa que passou pelo mico dele. Essa é a geração que a gente vive. Segue lá. Isso alimenta toda uma estrutura profissional, que a gente chama de paparazzi na cultura atual. E o curioso é que os paparazzi vivem disso, mas os expostos também. Nem sempre eles gostam do resultado, mas eles dependem desses sujeitos para continuarem na crista da onda, e aí vira uma briga. Qual é o limite entre a exposição legítima e a exposição ilegítima? Entre a invasão de privacidade e a necessidade de estar na crista da onda. Esse limite já se perdeu há anos. O problema é que tudo isso também gera consumo. A gente que depende de continuar vendo isso. Se não dependesse dessa exposição e de continuar vendo isso, revistas como Caras, Contigo e vai por aí afora, não venderiam o que vendem. Não teriam feito sucesso todos os anos que fizeram. Fazem sucesso porque tem consumo. Ou seja, tem gente que vive da aparência. Tem gente que vive da aparência para si, é o caso dos artistas, e tem gente que vive da aparência dos outros, é o caso dos paparazzi. E tem gente que vive da aparência mostrada por outros, que são os consumidores. Ou seja, isso é mais do que só aquela frase inicial do Nelson, de que a gente perdeu o centro do que é importante. Parece que a humanidade passou a viver disso, como regra geral. Segue lá. Onde está o nosso nome? Aí. Precisamos de foco. O que eu estou consumindo? Para onde eu estou direcionando o meu foco? A minha percepção foca o quê? Seguindo a frase de Provérbios, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração. Ou seja, eu ouço a palavra de Deus e isso cria um filtro, uma lente pela qual eu vejo o mundo e filtro o que eu quero absorver. Em fazendo isso, eu vou construindo quem eu sou. E aí tem uma série de elementos nessa construção. O primeiro elemento dessa construção é a identidade. Ou seja, essa cultura da aparência nada mais é do que um processo de construção da identidade humana. O filtro que eu uso molda quem eu sou. E isso é mais do que aquela coisa do nós somos o que comemos. Nós somos o que consumimos.
em todas as dimensões dos sentidos. Nessa carona de construção da identidade, há vários padrões que vão se construindo e vários nichos que vão se formando de identidades diferentes. Eu só pus alguns, para a gente entender até o tamanho do que essa loucura leva. Segue lá. Você pode pegar padrões não tão inocentes quanto aquele, ou padrões que aparentemente são inocentes. O que a gente esquece é que esse padrão aparente inocente de hoje leva a um padrão mental de amanhã. Se você lembrar que a semana agora que passou, morreu o paradigma da minha geração, de quem cresceu vendo Star Trek, tá? Nimoy. Quem lembra? Spock. O que me chamou a atenção é o que foi dito sobre esse sujeito. Eu li todas as reportagens que saíram sobre ele, saíram disponíveis sobre ele. Todos, isso foi curioso, todos indistintamente valorizaram uma coisa central nesse sujeito chamado Nimoy. Primeiro, o personagem dele foi escrito. Aqui não é o Star Trek, aqui é Guerra nas Estrelas, mas é a mesma dimensão. O que me chamou a atenção sobre esse sujeito é que o Spock construiu um personagem. O Nimoy conseguiu construir um personagem que não estava no script. Ele desenhou o personagem. Desenharam um sujeito nerd que viria de uma determinada região, deram o roteiro de como seria o personagem. Ele ampliou isso e criou um personagem anos-luz longe daquilo que estava desenhado, a ponto de virar uma identidade imbatível em todos os desenhos de ficção, todos os modelos de ficção científica. O que é curioso sobre esse sujeito é que quando você vai olhar a vida real desse sujeito, todo mundo que o conheceu na vida real comenta sempre as mesmas coisas sobre ele em qualquer lugar do mundo. Ele era um sujeito que nunca usou a fama para se expor. Sempre viveu uma vida reservada e qualquer um que quisesse conversar com ele, não importasse o nível, ele parava para conversar. A ponto de um dos repórteres brasileiros, que descreveu uma matéria de página inteira sobre ele, dizer o seguinte: eu liguei na esperança de que talvez eu pudesse chegar a ele algum dia. Por uma curiosidade, quem atendeu foi ele. E eu disse: gostaria de fazer uma entrevista contigo. Você está vindo para o Brasil? Ele falou: pois não. Quando? O cara quase caiu das pernas. Falou: como? Ele aceitou de primeira, nem sabe quem eu sou. E aí ele descreve a entrevista e o perfil que ele aprendeu e o que ele aprendeu escutando esse sujeito. E aí ele materializou que tudo que ele ouvia dizer de que era um sujeito que respeitava todo mundo, criava um espírito adequado no ambiente de trabalho onde estava, não tinha aquele preciosismo de ser uma grande estrela, e ele é uma tremenda grande estrela, virou um paradigma mundial, mas sempre viveu essa vida simples. E você fala com os garotos que cresceram escutando ele, dizem a mesma coisa. Você fala com os adultos, dizem a mesma coisa. Fala com os profissionais, dizem a mesma coisa. Ou seja, ele conseguiu romper com aquilo que é a aparência. Porém, ele deixou uma geração inteira de nerds. Ou seja, mesmo ele sendo esse sujeito simples, a geração nerd continuou nerd. Porque o conteúdo do que ele passava na TV era diferente da vida dele. E ele não conseguiu impactar as pessoas com a vida dele, só conseguiu impactar com o conteúdo. Percebe que a aparência filtra o nosso conteúdo. Se a aparência é diferente do conteúdo, ela filtra o conteúdo. E, portanto, o Nimoy não conseguiu produzir pessoas amigáveis como ele era. Ele só conseguiu ser essa pessoa, mas não conseguiu produzir pessoas assim. A imagem dele falou mais alto. Portanto, tem muito mais nerd do que pessoas simples como o Nimoy. Segue lá. Uma outra questão nessa construção da aparência, depois da identidade, é a autenticidade. Ou seja, o quanto eu sou autêntico a partir da identidade. Eu construí a identidade, agora eu tenho que ser autêntico quanto essa identidade me pede. E aí, nessa questão da autenticidade, eu resgatei alguns símbolos para a gente entender o significado. Quem eu sou de fato? Qual pessoa eu sou de fato? Essa ou essa? Essa ou essa? Isso tem a ver com o que a gente falou de manhã sobre maquiagem. Não maquiagem só no sentido operacional do fato, mas a máscara que você põe
para não ser quem é, ou para parecer outra coisa. Qual das duas pessoas é a pessoa real? E pior, isso aqui é o consumo do dia a dia dos paparazzi. Tentar encontrar a pessoa no mundo real e escancará-la para o mundo. Se a pessoa não for bem resolvida, ao ser exposta assim, algumas pessoas vão ao suicídio por causa disso. Segue lá. Outra só usa máscara mesmo. Com intenções óbvias, mas não necessariamente perceptíveis. Só usa máscara. Outras, para outras intenções. Apenas para querer ser diferente. Segue lá. Terceira frase. Porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. A aparência tem relação com saúde? Na visão de Salomão, sim. E na nossa? A geração Marlboro, que não é a dos mais novos de hoje, do século XXI, é a de quem viveu no século XX, levava a isso. A aparência dos que consumiam Marlboro levava a isso. Mas não é só Marlboro. Tem uma série de outros itens que roubam a nossa saúde dentro desse contexto. Segue lá. Esse ganha de todos nós. Ou a saúde mental. Ou a saúde emocional. Para quem não consegue ler de longe, essa é a mulher ideal. É aquela que leva os engradados de cerveja para o marido. Oi? Tem um i a mais. Ideal. Segue lá. Outro problema com a questão da aparência é o aprisionamento. E, portanto, na construção de identidade, autenticidade, depois saúde, eu tenho um problema ainda dentro da questão das aparências, que é a quebra da liberdade, ou roubar a sua liberdade. É o que acontece com todos aqueles artistas que a gente viu. Mas não é só com eles, é com todo mundo que depende deles. Acabou a liberdade. Ela deixa de existir. E deixando de existir, você perdeu tudo que você tem, que é a essência da criação. Nós fomos criados seres livres. E vendemos barato essa liberdade por uma cultura de aparência. Exemplos disso? As culturas de grupo. Então eu me submeto a coisas absurdamente desagradáveis para pertencer a um nicho. Como o garotinho que se submete a isso aqui. A virar cadeira para o outro que vai jogar. Só para fazer parte da patota. Isso tem em todos os níveis e em todos os lugares. Não importa a idade. Segue? Outro fator é a displicência. A cultura da aparência pode levar ao extremo oposto. Para quem gosta de assistir isso nos padrões, vai para o padrão americano de seriados e você vai encontrar um seriado que lida exatamente com isso aqui, chamado no Brasil de acumuladores. Na hora que você vê isso no desenho de uma geração, que é uma geração de consumo americana, essa cultura da aparência levou a tal nível de falta de controle que gera displicência total. O sujeito já perde completamente a noção da realidade. Isso é uma doença. E uma doença que se alastra em ritmo aceleradíssimo. Outro exemplo disso é um outro seriadinho que chama... como é que ficou em português lá? Tudo em ordem, não é? Cada coisa em seu lugar, obrigado. Trabalha exatamente com isso. Segue lá. Outro problema com a cultura da aparência é o estresse. Por quê? Porque você acumula um parecer a tal nível que você não dá conta dele todo o tempo. E chega uma hora que você explode. Arrebenta mesmo. Não tem jeito. Segue. Isso vai para as dimensões externas. E hoje a gente vive uma geração assim. E se você der uma seta e atrasar um pouquinho para entrar, já tem 10 buzinas na sua orelha. Se você der uma freadinha um pouquinho mais brusca do que deveria dar,
já tem nego descendo do carro para te pegar. É o estresse do momento atual. Uma geração toda ela presa a essa dinâmica, quase como uma esquizofrenia geral. Segue? O texto termina assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Bom, vamos olhar o que é isso. Isso tem a ver com essa questão. Aquilo que eu desejo. E um outro nível da aparência é essa questão do consumo. Ou seja, o que eu quero e o que é importante. Para quem não pode ter um celular com 10 megapixels, essa é uma boa opção. Mas segue lá. Até onde vai o nível de consumo? E percebe que você passa a reconhecer as pessoas pela marca, pelo branding das pessoas. E o pior, você é reconhecido e valorizado pelo branding que você carrega, pela marca que você leva. Isso se torna uma cultura avassaladora, principalmente no ambiente jovem, mas não só. Se você vai a determinados lugares, a determinados nichos, você vai ser bem recebido ou não, dependendo do que você está. E não é só pela aparência do que você está vestindo, pela marca mesmo. A ponto de as grandes grifes, como o Nelson sempre comenta, já não colocarem as etiquetas aqui. As grifes, de fato, põem a etiqueta para fora. Eu não consigo entender como é que alguém é capaz de pegar um terno e andar com uma baita etiqueta pregada aqui do lado de fora. E é a etiqueta desse tipo aqui, que é a etiqueta que vai dentro, aqui pregada fora, que é ridículo. Do ponto de vista estético é ridículo, mas as pessoas usam, porque tem que usar. Parte do desenho. Segue lá. E aí você vira isso. Marionete da estrutura. Sendo maniqueado pela estrutura. Aquilo que eu já brinquei com vocês. Quantos sapatos uma mulher precisa para ser feliz? Lembra? Quantos? Quantos sapatos uma mulher precisa para ser feliz? Mais um. Mais um. Todos não é suficiente. Isso é parte da cultura. Brincadeiras à parte, mas é parte do desenho. Segue lá. Isso é o que leva às distorções. Que não faz parte de nenhum dos nossos problemas aqui. Tá? Nenhum mesmo. Mas faz parte da visão atual de sucesso. E aí eu só fiz alguns recortes para a gente brincar. Isso aqui eu usei numa lição de escola sabatina há um tempo atrás, que falava sobre essa questão do consumo e da prospecção disso. Mas só para a gente entender as distorções disso. Imagina você pagar 155 milhões de dólares por uma casa. Dá para imaginar isso? Pior, tem mais caras. Tá? Imagina você ter que depender disso. Pior, isso vira uma bola de neve, porque não é só comprar a casa. É manter. Porque quem compra uma casa dessa não compra para deixar vazia. Compra para trazer gente. Isso vira uma bola de neve. Ou outros padrões. Se um dia você quiser fazer uma viagenzinha para o Golfo Pérsico e visitar a região calma do Irã e do Iraque, descer um pouquinho para o sul e ir lá na ponta do Golfo, você vai encontrar Dubai. E lá em Dubai você tem para todos os gostos. Esse hotel aqui, passa a próximo slide, custou a bagatela de 6 bilhões para ser levantado. E pagar uma diária nesse hotel é uma coisa assim, fora da perspectiva. Agora ele não é o hotel mais caro do mundo. Não é a diária mais cara do mundo. Apesar de ser um dos hotéis mais magníficos do mundo. Esse mais aquele outro prédio lá de Singapura estão entre os prédios de vitrine. Né? Mas não é a diária mais cara. Segue lá. Ou você ter que manter o seu passeio de fim de semana. E você compra um navio na forma de iate. E aí as cifras são astronomicamente grandes quando se discute isso.
Segue. Pensa você ficar aqui, no Emirates Palace, há uma bagatela de uma diária de 30 mil dólares. Sabe o que é isso? Mais vezes 3, 90 mil reais, por uma noite. Oi? Isso aqui? Não, isso é uma diária. Sim. Não? Diária pessoal. Pra você ter uma ideia, no Astúrias, uma diária no Astúrias, na suíte presidencial, é algo em torno de 55 mil dólares. Uma. Para uma. Oi? Vamos lá. Tem almoço? Tem. A bagatela do alacarte você vai gastar em torno de 10 mil dólares. Na carteira de vinhos ou de bebidas que você for usar lá, você vai consumir algo aí em torno de, no mínimo, 4 mil a garrafa. Tá bom? É por aí a brincadeira. Segue lá. No mesmo nível, se você quiser deixar o seu pet bem cuidado enquanto você vai para o hotel, tem hotéis para cachorros que servem para eles de tudo, inclusive desde filé mignon até pratos finos, desses que servem nas mesas, nas melhores mesas do mundo, do seu cachorrinho. Há uma diária média aí de 4 a 5 mil dólares. A diária para um cachorro. Segue lá. Óbvio que você não vai chegar num hotel daquele num Fusquinha. Então, um carrinho bom para você levar, um Bugatti Veyron. A gente não fala em 2.0, tá? Fala em 16.4 ou mais. 1 milhão de euros custa essa bagatela. Tem outras opções, se você não tiver 1 milhão de euros para gastar, tem carros um pouquinho mais baratos. Você pode comprar um Bugatti ou um Roadster. Vai gastar um pouco menos, talvez aí uns 700 ou 800 mil euros. Segue. Seguindo o seu prato lá, já que você queria o seu almoço, você pode consumir aí um uísque irlandês, a bagatela de 433 mil reais. A garrafa. Ok? Segue. Se você for com a sua garota, quem sabe um pretinho básico. Esse aqui, usado pela Audrey Hepburn, ele foi vendido num leilão há um tempo atrás por 807 mil dólares. Por quê? Porque ela usou. Cultura de aparência. É usada, hein? Roupinha de brechó. Segue lá. Quando você chegar em casa para descansar, relaxa, bota os pés na almofada e vai assistir TV. Uma TVzinha cravejada de pedras preciosas da Swarovski, cristais Swarovski, pela bagatela de 133 mil dólares. Segue. Quando você sair com o seu reloginho básico de 250 mil dólares no pulso, deve acompanhar o padrão de luxo dos modelos anteriores. Segue lá. Se você ainda quiser ostentar um pouquinho mais, sobe um pouco o padrão. Rolex é para criança, tá? Rolex é para pobre. Você pode gastar aí 1,5 milhão se você quiser, num relógio de pulso. Lembra o que eu falei lá no início? Tudo depende da sua perspectiva. Sabe o que é curioso nisso aqui tudo? É que quem gasta isso, gasta a mesma coisa que você, na mesma dimensão e proporção, quando você vai ali no Baitacão e compra um sanduíche. O que ele ganha por mês, se você calcular proporcionalmente, percentualmente, quando ele paga 33 mil dólares numa diária de hotel, é exatamente o que você, que ganha 2.500, 3.000 ou 4.000 por mês e vai lá e compra um sanduba de R$6 no Baitacão. A distância é a mesma. Portanto, o problema não é a questão de ser caro ou barato, é a questão da perspectiva que se construiu. Ou seja, perdeu-se completamente a noção de valor das coisas.
Quando você perde a perspectiva de valor das coisas, você perde a noção do que significam as pessoas. Percebe quantas pessoas eu posso alimentar com uma diária de 33 mil dólares? Quantas pessoas eu posso abrigar com uma casa de 155 milhões de dólares? E o curioso é que essas pessoas que gastam essa fortuna com uma casa, falam que fazem assistência social. Fazem mesmo, tá? Pegam lá, tiram 1 milhão do bolso para uma causa social, mas não tem o menor pudor de gastar 155 milhões na casa que ele vai passar um mês no ano. Que viaja o resto do ano. Só para dizer que tem. E não tem uma, normalmente tem 3 ou 4 nesse padrão. Se você juntasse todas, dava para formar uma cidade de casas. Entendem o nó? Se perdeu a perspectiva das coisas. Cultura da aparência é isso. Ela tira a noção da realidade. Por isso é que o texto de Salomão dizia, guarda o teu coração. Porque é facinho perder a perspectiva. Basta subir um degrau no padrão de renda e você muda a perspectiva. Sobe mais um, você muda de novo. Sobe mais um, você muda de novo. Isso é natural. Isso não é intencional. Se você for conversar com essas pessoas, aquelas que estão centradas, não as loucas, mas as centradas, elas veem isso como natural. Porque foi mesmo. Os que não são centrados gastam com loucura. Mas os que são centrados gastam naturalmente como se aquilo fosse normal. Perderam a noção das coisas. Agora, isso não depende da quantidade. Você pode perder a noção das coisas com R$1.000, com 2, com 5, com 10, com 1 milhão, com 100 milhões, com 1 bilhão. Você perde a noção em qualquer dos níveis. Basta desfocar. Segue lá para a gente terminar. O que é perspectiva? E aí só com uma coisa mais leve para a gente entender. Dá para enxergar lá? O céu é onde a polícia é britânica, os chefes são italianos, os mecânicos são alemães, os amantes são franceses e a organização de tudo isso se faz pelos suíços. O inferno é onde a polícia é germânica, os chefes são britânicos, os mecânicos são franceses e os amantes são suíços, frios e calculistas. E tudo isso organizado por italianos. Cultura de aparência? Sim, lembra que a gente falou de julgamento no início? Cada um desses termos traz a gente um padrão de juízo de valor sobre as pessoas que nascem lá. Brincadeiras à parte, isso é um desenho social. Agora, você quer o inferno de fato? Troca todas as nações e põe brasileiro em tudo. Segue lá. O que a perspectiva faz? Ela nos molda. No final das contas, a gente se torna cópia da perspectiva que tem. Ou seja, a gente reproduz isso. E esse é o grande problema com as aparências. A gente se molda por elas. Se não se cuidar para isso, essa moldagem é quase imperceptível. E ela segue uma vida inteira se você deixar. Última parte do texto. Por que tudo isso é importante? Então, é importante porque de tudo isso, o guardar-se de tudo isso, produz vida. O não guardar-se leva ao texto clássico, a caminhos que parecem direito, mas o fim deles é como é que a gente vê tudo isso dentro da nossa perspectiva? Por alguém que não se preocupava com a cultura das aparências, mas procurava parecer o que sempre foi. Com toda a prudência de Cristo, ele sempre parecia o que ele era. Integridade total, vínculo absoluto entre o que eu sou e o que eu pareço ser. Essa é a primeira coisa importante dele. E se você olhar a dinâmica de vida, vai seguindo para mim, a dinâmica de vida de Cristo é essa. Para crianças, Cristo parecia o quê? Crianças. E ele era criança. Para os adultos, ele parecia o quê?
parecia adultos, porque ele era adulto, o ancião de dias. Ou seja, Cristo o tempo inteiro é e parece ser e ele é em cada lugar o que tem que ser. Então isso é fantástico no exemplo dele. Portanto, qual é a referência? A referência é que a gente aplique isso na vida da última forma, da última forma como nosso modelo. Nosso modelo é esse aqui. O que a gente é e o que a gente parece ser tem que ser a mesma coisa em cima do mesmo paradigma. Deus é amor, seus filhos são amor e parecem. Se essa for a realidade, a gente tem alguma chance de futuro útil para frente. Se essa não for a realidade, a gente vai ter um monte de dores de cabeça com as quais conviver durante os tempos daí para frente. O mundo é daquele jeito que eu mostrei, ou pior. A pergunta é, a igreja é de qual dos dois jeitos? Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de sermos chamados teus filhos. Te pedimos teu poder para que, mais do que o reconhecimento de que somos teus filhos, possamos parecer seus filhos, para que o mundo conheça que ainda existe parte do teu amor presente nesse mundo. Te agradecemos pelas bênçãos concedidas, por esse período que estamos juntos enquanto classe, e agora pedimos que esteja conosco também ao participarmos dos alimentos que vamos ter a seguir, que isso possa nos fazer lembrar da alegria de estarmos no convívio no céu. Em particular, nos lembramos nesse momento da família da professora Neila, que tu possa estar com eles nesse momento de dificuldade, dando a eles o conforto e a esperança que te pedimos por Jesus. Amém.